Eu até estava vendo agora há pouco não sei se a gente pode abrir aqui, mas o Nostradamus americano falando a respeito da vitória de Kamala Harris. Né? Sempre as pessoas gostam de falar sobre isso. Ah, vão dar a vitória a Kamala Harris. Essa história é muito interessante, falando justamente sobre a expectativa de uma vitória da Kamala Harris. Deixa eu agora que eu fiz o anúncio aqui, eu queria abrir essa notícia aí, falando que o Nostradamus americano crava a vitória de Kamala Harris. Está saindo muito agora nas redes sociais. É o historiador, o Alan Lichtman, que ele é conhecido como Nostradamus americano, e ele afirmou que a Kamala Harris será a próxima presidente dos Estados Unidos. Essa previsão é baseada em métodos de análise, que, segundo ele, só deu errado uma vez em 40 anos. E o modelo chamado 13 chaves da Casa Branca analisa 13 fatores que podem ser favoráveis ou contrários aos candidatos republicanos e democratas. Vamos à vida real, Jamil. Bom dia para você, seja bem-vindo. Vamos à vida real. Como é que tá o clima aí? Quem deve se ganhar? Quem deve ser o novo presidente dos Estados Unidos? Olha, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, Léo. Se eu soubesse essa resposta, eu sinceramente é, eu não estaria fazendo o que o Léo. Não estaria fazendo o que o Léo sugeriu no que se refere às apostas, mas obviamente eu estaria cravando em alguma manchete essa notícia. Mas olha, é um dia curioso, né? Porque é um dia completamente normal. Eu acabei de deixar meus filhos na escola. Né? Não é um dia que o comércio para ou que o país para. Claro que para, mas no final do dia, quando, claro, a apuração começa. Mas vamos só colocar aqui os números. Em primeiro lugar, como você falou, a eleição, ela na verdade termina hoje, né? Ou pelo menos a parte da votação. Vamos ver se ela de fato termina. Eu até brinquei hoje com alguém hoje de manhã dizendo talvez seja aquele dia que não vai ter fim. Né? Vamos ver exatamente para qual direção ela vai. Mas, até o final do dia de ontem, 81 milhões de americanos já tinham votado. Né? Então, numa eleição que tem mais ou menos 155 milhões de votos, é basicamente a metade ou mais da metade dos eleitores que já foram às urnas de forma antecipada ou mandaram pelo correio os seus votos. Então, de fato, é uma eleição que hoje ela se encerra. É uma eleição também, Fabiola, que ela, no fundo, é um sintoma muito evidente de uma crise profunda na democracia americana. Eu trouxe ontem, na verdade, já durante a madrugada, que foi quando saiu esse relatório, um levantamento mostrando que só na conta de Elon Musk, claro, o bilionário dono da plataforma X, as mentiras, a desinformação, as teorias conspiratórias, elas circularam para um total de 2 bilhões, ou as visualizações dessas mentiras, basicamente, chegaram a 2 bilhões de cliques, de visualizações. É uma coisa absolutamente, eu diria, inquietante, né? Quando a gente sabe que só de uma conta, claro, de uma mega conta, que é de Elon Musk, nós tivemos aí um processo de hackeamento, no fundo, da própria democracia, quando tanta desinformação é circulada. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, para a gente colocar em números concretos aqui, só a notícia, a suposta notícia, porque isso não é verdade, que os democratas estariam importando imigrantes para votar, olha só a teoria, importando imigrantes para votar, só isso teve uma audiência de 1 bilhão e 300 milhões, isso, claro, nas contas da plataforma X, que, no fundo, se transformou num epicentro da desinformação. Elon Musk, que, claro, participou nas últimas semanas de todos os comícios de Donald Trump. Por que eu estou trazendo esse dado? Porque, sim, a eleição acontece hoje, sim, eu passei por vários centros de votação aqui, de sessões de votação, depois eu vou para vários deles, mas o fato é que a democracia americana está sendo testada, talvez, de uma forma inédita. Primeiro, por conta da quantidade de desinformação. Segundo, por conta do fato de nós estarmos vendo aí uma pessoa que foi indiciada, né, tem todo um processo, vários processos contra Donald Trump, e mesmo assim está na corrida e pode ser eleito. E, claro, a grande preocupação é em relação ao questionamento: será que Donald Trump vai ser
vai aceitar uma derrota ou não. Enfim, é um dia de teste, não apenas para Kamala Harris ou para o Donald Trump. No fundo, esse é um grande teste das democracias ocidentais. O que acontece hoje aqui neste país vai ter uma repercussão direta nas democracias de vários lugares do mundo. Eu diria na democracia ocidental, terá um impacto, sim, importantíssimo no Brasil e tem, claro, um ar, eu diria, um pouco de crise existencial, viu, Fabiola? Aquela crise de um país que, por décadas, foi uma hegemonia incontestada e que hoje se pergunta quem é que nós somos exatamente no mundo? Essa é a pergunta que eu ouço muito sendo colocada aqui, com outras palavras, um pouco constrangido, mas é essa pergunta, né? Uma ex-potência, vamos dizer assim, incontestável, que hoje tem um seu lugar absolutamente questionado no mundo e na própria sobrevivência da democracia. Ô Jamil, todo mundo fica se perguntando quando que a gente vai ter o resultado exato dessas eleições, né? Dizem que o resultado mesmo confirmado somente no domingo. Qual é a expectativa? Até na nossa página agora aqui no UOL, tá falando sobre a primeira urna apurada, né? E que mostra um empate entre Kamala e Trump, né? Tem até aqui essa artezinha que eu achei interessante aqui, ó. 3 votos para cada um na primeira urna apurada. E é muito curioso, né? Porque a gente vai vendo lá a apuração dos votos dos Estados Unidos é totalmente diferente, os votos muito diferentes aqui do Brasil. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Explica pra gente quando que deve sair o resultado das eleições americanas. É só pro domingo mesmo? Olha, não, porque existem vários caminhos. Por exemplo, se nós tivermos uma surpresa e se o Nostradamus aí tiver certo, né, eventualmente nós podemos ter durante a madrugada algum tipo de resultado ou no começo da manhã de amanhã. Isso, claro, o que acontece, a Kamala Harris ou Donald Trump precisam chegar a 270 delegados dos 500 e tantos, enfim, tem o cálculo exato. Chegando a 270 delegados, não há como reverter, não há como haver algum tipo de transformação no resultado. A questão é essa, quanto tempo vai levar para que alguns locais façam a apuração. Lembrando que 2020, em alguns locais, como, se eu não me engano, a Geórgia, foram necessários 9 dias. Né? 9 dias. Então, claro, já tinha sido definido e, portanto, não tem nenhum risco de que, naquele momento, o resultado tivesse modificado. Mas se o empate for absolutamente próximo ou provável, aí sim teremos de esperar vários dias. A projeção de domingo não é descabida, não, viu, Fabiola? Eu vi de várias pessoas aqui que essa pode ser uma possibilidade. O grande medo dos democratas, isso tem sido falado já de uma forma muito clara, inclusive pela campanha da Kamala Harris, é que no meio da madrugada, entre hoje e amanhã, Donald Trump vá às redes sociais, à imprensa, etc., e decida declarar que ele venceu, né? Sem, claro, qualquer tipo de prova. Prova, a gente sabe muito bem, não faz parte da vida de Donald Trump. Me contaram uma história aqui essa semana, Fabiola, que eu queria só compartilhar com vocês, porque é muito reveladora do próprio estilo de Donald Trump que ele traz para a política. Olha só, quando ele construiu o Trump Tower, né, aqui em Manhattan, foi de fato um evento. O que ele queria, ele era uma pessoa daquele outro lado ali do Rio, ele era do Brooklyn, do Queens, e ele queria justamente colocar um pé em Manhattan. E ele vai, claro, com muito dinheiro do pai dele e com muita fraude cometida já em vários outros lugares, ele constrói, então, o prédio Trump Tower. Mas ele queria que o prédio fosse um dos mais altos de Nova York. Ele não tinha autorização, não conseguiu, etc. Tem toda uma história. Mas ele decidiu que ele ia ter um número de andares mais alto do que os concorrentes. O que ele fez? Eliminou justamente do quadro dos andares do elevador, vários dos andares. Ele pulava número. Né? Então, assim, você não tem o andar 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai direto para o 20º, quando na verdade não é o 20º. Ou seja, a própria construção do prédio, que é o símbolo do seu império, é uma fraude, né? Até arquitetônica, eu diria.